lugares. Agora sim, funcionando? Agora sim. É que eu sou nova na área. Brincadeira, gente. Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite em que a gente abre a segunda reunião da audiência pública do Orçamento 2020, daqui do estado de São Paulo. Neste momento, nós não estamos ao vivo para todo o estado de São Paulo, mas ao longo da reunião eu vou anunciar, então, que nós estaremos falando para todo o estado, 645 municípios, claro, inclusive a capital e aqui também. Lembrando que esta reunião da audiência pública do orçamento é uma realização da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Neste momento, então, eu chamo para que possa compor a presidência da mesa e dar início aos trabalhos o nosso deputado estadual, Castelo Branco. Por favor, deputado. Eu chamo também, neste momento, para compor a mesa ao lado do nosso deputado estadual, o senhor José Paulo Gomes, ele que é secretário municipal da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Por favor, secretário. Também para fazer a composição da mesa, eu chamo aqui o senhor Valcimir Bragato, ele que é secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, aqui da cidade de São Carlos. Por favor, eu chamo agora, neste momento, o presidente desta Câmara dos Vereadores para compor a mesa, por favor, o vereador de São Carlos, Lucão Fernandes. Presidente que trabalhou intensamente nesta tarde numa reunião extraordinária que nós acompanhamos. Por favor, presidente. E agora também eu chamo para compor a mesa o vereador aqui também deste município, Roselei Françoso. Por favor. Antes de dar a palavra às autoridades e iniciar esta reunião, eu peço a atenção de todos para que acompanhem neste telão aqui o nosso vídeo institucional do Orçamento 2020. Enquanto a gente prepara o vídeo, lembrando a todos vocês que cada cidadão ou entidade terá o seu momento da palavra para falar aqui neste púlpito onde eu estou, o tempo de 3 minutos. Vamos assistir ao vídeo. É o maior evento da Assembleia Legislativa de São Paulo fora do Palácio 9 de Julho. Os parlamentares vão ao encontro da população para ouvir as demandas da sociedade paulista sobre o orçamento estadual para 2020. Os 94 deputados estaduais que formam a Assembleia Legislativa de São Paulo assumiram a missão de defender os interesses da população de todo o estado. Nas audiências públicas, a representação parlamentar estará a cargo dos deputados que formam a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, responsável pela análise da proposta da Lei Orçamentária Anual. 19 audiências públicas serão realizadas até o dia 23 de outubro, em todas as regiões administrativas do estado de São Paulo. Durante as assembleias, 20 pessoas terão tempo de 3 minutos para apresentar sugestões. Nós precisamos de uma ambulância. Gostaríamos de pleitear pista de atletismo em nossa cidade. As demais podem usar um formulário distribuído no local ou acessar o portal da Alesp no sítio www.al.asp.gov.br. O objetivo é recolher sugestões de todo cidadão interessado em contribuir com a elaboração da lei. A participação direta da população é a forma mais democrática para definir o destino dos recursos públicos, de acordo com as prioridades de cada região do estado de São Paulo. As sugestões apresentadas nas audiências públicas ou pela internet até o dia 23 de outubro podem se tornar emendas dos deputados estaduais. É possível saber se a proposta se tornou emenda parlamentar através do portal da Alesp. Após cada audiência pública, as sugestões apresentadas pela população serão apresentadas no portal em relatórios, vídeos e notícias
garantindo transparência em todo o processo. As propostas da população serão analisadas por um deputado relator designado pelo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Será elaborada uma proposta final, unindo os desejos da população à proposta orçamentária enviada pelo governador João Dória. Após a aprovação do parecer na comissão, o projeto será discutido e votado em plenário. Para uma emenda ser incorporada à LOA, é preciso a aprovação da maioria absoluta dos deputados estaduais. Eu peço então, por favor, que venha compor a mesa o vereador aqui desta casa, Moisés Lazzarini, por favor. Enquanto isso, lembrando a todos que esta audiência pública terá ao todo 19 reuniões realizadas em todas as regiões administrativas do estado de São Paulo durante agora o mês de setembro e também o mês de outubro. Todos vão poder participar. Para protocolar as sugestões, o cidadão tem a opção de comparecer aqui às audiências e se inscrever para falar ou então preencher um formulário. Há também a possibilidade de manifestar-se virtualmente por meio do portal da Assembleia Legislativa de São Paulo. Lembrando que, encerrando o ciclo de audiências, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, como a gente acaba de ver aqui no vídeo institucional, vai produzir um relatório compilando, aglutinando todas essas propostas. Agora sim, com a palavra, o presidente desta audiência, deputado Castelo Branco. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença que muito nos honra como exemplo de cidadania, disponibilizando o seu tempo de lazer para estar aqui contribuindo para o crescimento da sociedade. Eu gostaria de anunciar algumas pessoas que estão presentes. O senhor Felipe Carmona, representando o deputado estadual Gil Diniz, o senhor Souza Júnior, representando o deputado federal Coronel Telhada, o senhor Fábio Siqueira Arieco, representando o deputado estadual Paulo Fiorilo. Cadê ele? O senhor Lineu Navarro, ex-vereador e presidente dessa Câmara. Gostaria de anunciar também a presença de representantes da POSP, do ECPP, da Comissão Mista de São Carlos, o senhor Valdir de Souza e o senhor Matheus dos Reis, entre outros cidadãos que nos dão a honra da sua presença. Se inscreveram para falar até o momento 5 pessoas, a senhora Margarete Angeli, do Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores Paula Souza, a senhora Neuza Ribeiro, da POSP, conselheira estadual, o senhor Matheus dos Reis, já anunciado, o senhor Eliezer de Oliveira Barbosa e o senhor Roselei Françoso, vereador de São Carlos. Se tiverem mais inscrições, por favor, se dirijam aqui para a sua inscrição. Emílio, agora eu vou... A fim de melhorar a apresentação, eu vou fazer uma pequena exposição. Muito bem. É uma apresentação bem rápida, de 7 minutos, cujo objetivo é preventivo, considerando que nós já fizemos muitas audiências públicas. A gente entende que é importante vocês entenderem alguns aspectos. Então, o primeiro é que o objetivo principal desta audiência pública é que, ao final, a gente produza um relatório que vai ser enviado ao senhor governador do estado para que componha o orçamento 2020. Então, tudo que é realizado aqui, todo esse trabalho que está sendo realizado aqui, tem por objetivo, ao final, a elaboração de um relatório que é protocolado junto ao governo do estado, com o levantamento das demandas e das necessidades. O estado de São Paulo foi dividido em 19 regiões administrativas e, portanto, foram elencadas uma cidade que é considerada a maior cidade daquela região para que a gente ouça a demanda.
É, portanto, uma reunião técnica. E é uma reunião técnica da Comissão de Finanças, Planejamento e Orçamento. Esta comissão é uma das 16 que existem na Assembleia e ela tem por objetivo ajudar na confecção dos planos plurianuais, das leis de diretrizes orçamentárias e do orçamento do ano seguinte, ou seja, como o governador vai usar aqueles recursos. Muito bem. As audiências públicas para o orçamento 2020, conforme a nossa mestra de cerimônia já falou, neste caso está sendo presidida por mim. A presidência ela é rotativa, é feita uma escala e os deputados da comissão então se alternam naquelas audiências. Eu me sinto muito à vontade de estar aqui hoje, senhor presidente da Câmara e veneráveis vereadores e secretários, porque a minha família é originária de São Carlos. O meu pai nasceu aqui em 1929, o pai dele, o meu avô, aqui viveu de 1927 a 31, meu bisavô foi enterrado aqui em 1948, então eu tenho laços com São Carlos. Então me sinto muito feliz e fui voluntário para estar aqui por força dessa história. Muito bem, as audiências públicas são uma demanda do Ministério Público que entende que para algumas situações de gestão pública é necessário que se haja transparência e, consequentemente, as audiências visam ouvir a população e as suas demandas. Hoje ela está sendo realizada aqui na Câmara Municipal de São Carlos. A duração da nossa reunião deve ser de aproximadamente 2 horas. Nós começamos às 19h17, vamos terminar aí por volta das 21h30. A composição da mesa já foi feita e isso é uma observação importante. As pessoas vão ser convidadas a falarem. O ideal é que elas falem primeiro, façam as suas colocações, para que a gente mantenha o foco da audiência, que é a demanda. Essa observação é muito importante, porque não raras vezes eu observei que a audiência pública se perde, porque ela não se atém ao mote inicial da sua proposta. A causa é obter levantamento de informações. E os discursos políticos, ideológicos, filosóficos acabam tomando outro viés, a gente consome o tempo e no final não se produz o relatório. Então fazemos assim, o combinado. Vamos extinguir as perguntas técnicas, as colocações técnicas dentro do protocolo previsto na lei. Ao final, nós abrimos a palavra para o presidente da Câmara, para os secretários, para os vereadores e para outras pessoas da audiência que queiram fazer uso da palavra com outro viés. Pelo menos nós garantimos dessa forma que nós vamos sair dessa audiência com conteúdo. Combinado? Muito bem. Nós sabemos que as demandas são infinitas e os recursos são finitos. Ou seja, sempre as necessidades vão ser mais altas do que a capacidade do orçamento. Isso é fato. A pergunta é, bom, nós vamos levantar aqui uma série de demandas e uma série de necessidades. Todas elas vão ser atendidas? Isso não depende dessa presidência nem de mim. Depende de uma comissão, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, mas depende prioritariamente do governo do Estado, que não vai elencar as prioridades e por articulação de necessidade, ou por articulação política, ou por outros fatores, decide aonde colocar o dinheiro, né? O nosso papel hoje aqui é levantar a demanda dessa macro-região de São Carlos, que tem São Carlos como a cidade principal e 26 cidades que fazem parte desse complexo. Aqui está um amparo legal, que é a Constituição do Estado, que prevê as audiências públicas realizadas pelo Poder Legislativo, né? E aqui a regra que já foi colocada, cada cidadão ou representante da sociedade civil terá 3 minutos no limite de 20 cidadãos.
Os demais receberão um formulário para fazer as suas sugestões. Isso é importante. Tem audiência pública que tem 30, 40, 60 pessoas. Puxa, mas eu só posso ouvir 20. E as outras 40? Elas preenchem aquele formulário e, obrigatoriamente, o formulário compõe o relatório final. Ou seja, todos são ouvidos e há garantia de que todas as sugestões são anexadas ao relatório. A nossa pauta são as áreas de educação, saúde, segurança pública, acessibilidade, habitação, cultura, enfim. Nós vamos ouvir demandas das mais variadas áreas e dos mais variados setores. Por fim, o nosso roteiro, nós já estamos aqui na palavra do presidente, vamos abrir a palavra para os cidadãos, no final, vamos abrir o diálogo e vamos encerrar a reunião no máximo às 21h30. Conclusão, nós vamos ao final, como dito no início, compor um relatório. Esse é o relatório 2018, para vocês terem uma ideia, cujo resultado está no orçamento da onde está se gastando dinheiro esse ano, 2020. Então, essa audiência pública de 2018 gerou um relatório, foi feito na gestão do governo anterior, e o governo atual, nesse primeiro ano de 2019, é obrigado a cumprir aquela demanda anterior e assim sucessivamente. Enfim, feito isso, nós vamos chamar então a primeira pessoa. O senhor Lineu Navarro, que foi apresentado como ex-vereador e presidente dessa Câmara, está representando a professora estadual, aliás, a deputada estadual, professora Bebel. Cadê o Lineu? Bem-vindo, Lineu. Muito bem. O nosso primeiro inscrito para falar é a senhora Margarete Angeli. Por favor, venha à tribuna. Vossa Senhoria tem o tempo regimental de 3 minutos. Mais um de conclusão. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa através do presidente. Eu sou Margarete, representante do sindicato Sinteps, dos trabalhadores do Centro Paula Souza. Mais para frente. Educação profissional, técnica e tecnológica. As ETECs e FATECs. Obrigada. Obrigada. A gente tem participado de quase todas as audiências ao longo desses anos todos, pedindo a dotação orçamentária para o Centro Paula Souza. Começamos pedindo 1% há alguns anos e anos atrás, e hoje nós pedimos 3,3% da dotação orçamentária da cota parte do ICMS estadual. Nós temos aí um grande problema por conta da expansão desenfreada do governador, que somos o carro-chefe de propaganda eleitoral. Temos aí uma excelência em educação, temos os alunos com as melhores notas no Enem, no ENAD e no Saresp. Temos os alunos em quase todo o país, nas universidades estaduais e federais. Temos 80% da empregabilidade dos alunos formados nas ETECs e FATECs, mas não temos aí o reconhecimento do governo do Estado. Tínhamos uma política salarial do CRUESP, que era o reconhecimento dos trabalhadores do Paula Souza, e que o governo deixou de respeitar isso.
Então, eu venho reivindicar vocês quanto a isso, que leve ao governador, que ainda somos excelência em educação, que fazemos essa educação com comprometimento dos trabalhadores e não do governo do Estado, onde cada comunidade faz rifa, festa junina, festa de primavera, cesta básica, cesta de chocolate, para poder manter a unidade sempre atendendo às demandas dos alunos que ficam em tempo integral. Temos também uma evasão grande de profissionais, de professores concursados que são doutores em excelência, mas que deixam o Paula Souza por conta do baixo salário. Temos a maior rotatividade de trabalhadores administrativos por conta do baixo salário. Então, assim, somos propaganda eleitoral, mas não somos reconhecidos como tal. Então, é difícil a gente falar isso sem entrar na política, com regras, como foi colocado aqui. Então, eu concluo a isso, que o senhor leve até o governo do Estado, que mantemos o nosso comprometimento com a educação, mesmo sem ele nos reconhecer e sem ele nos favorecer. Obrigada. Obrigado, professora Margarete Angeli. E eu vou dar uma sugestão técnica para os próximos. A argumentação foi muito boa, mas, ao final, exatamente o que nós queremos, né, para entrar no relatório. Então, a importância do Paula Souza e toda a argumentação da senhora, ao final, melhores salários ou melhor estrutura física, a senhora entendeu? É importante a gente ser bem pragmático nisso. Resumindo, precisamos disso. Muito bem. Segunda oradora da noite, senhora Neuza Ribeiro, da POSP, conselheira estadual. Boa noite a todos, a todas. Cumprimento a mesa, aqui na presença do deputado Castelo Branco. Estou aqui, né, hoje para representando a POSP, sindicato da rede estadual dos professores do Estado de São Paulo. Estou aqui também representando, né, os professores aposentados, e também para reivindicar algumas questões específicas da educação. Quero fazer da fala da professora, da representante do Centro Paula Souza, um pouco das nossas reivindicações da rede pública estadual. A questão, né, salarial dos professores da rede pública, que é urgente que o governo cumpra o nosso reajuste salarial. Hoje, os professores da rede pública do Estado de São Paulo estão numa condição salarial que não conseguem se manter até o final do mês. Muitos não conseguem trabalhar o mês inteiro, porque tem aulas em várias escolas, de acordo com uma atribuição de aulas, né, e um sistema que ele não consegue ter dinheiro, salário suficiente para trabalhar o mês todo em várias escolas. Temos escolas, as escolas públicas do estado mais rico desse país estão tão sucateadas que a gente chega nas escolas e não tem funcionários. Tá? O diretor é que faz o pagamento, cumpre o papel de porteiro, cumpre o papel de inspetor de aluno. Então, a situação é caótica. Tá? Queremos aqui reivindicar também a questão da demanda, né, dos cursos que o governo vem terminando, que é o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. A questão de fechamento de salas do ensino médio noturno. Dotação orçamentária para que seja implantado o Plano Estadual de Educação.
Também quero aqui ressaltar que se a escola pública do Estado de São Paulo, se ela continua a existir, ainda é pela luta dos professores e daqueles que nela trabalham. Não é possível, né, que essas demandas, nós estamos aqui com todas as propostas de emendas, tá, para o governador do Estado de São Paulo, de uma professora que hoje é deputada estadual, que é a professora Vamos dar mais um minuto para ela, por favor. E que todas as propostas, né, de emendas estão elencadas aqui nesse subsídio para o debate nas audiências públicas. Peço, através do deputado que representa o governo federal, o seu partido, e também, né, a quem representa aqui o governo do Estado, que olhem para a educação pública. Não é possível que os filhos da classe trabalhadora continuem sendo tratados dessa maneira e os profissionais da educação tão desvalorizados no estado mais rico do nosso país. Muito obrigado, professora Neuza, pelas palavras. A senhora quer entregar o seu pedido, por favor? Gostaríamos de convidar agora para fazer uso da palavra o senhor Matheus dos Reis. Vossa Senhoria tem o tempo regimental de 3 minutos. Boa noite a todos, boa noite autoridades presentes, boa noite plenário, cidadãos que estão participando. Boa noite, deputado. Parabenizar a todos por essa iniciativa tão importante de participação ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que muito bem representou aí a democracia. Tá? Eu estou vindo falar em nome da Comissão Consultiva Mista do IANSP, de São Carlos, tá bom? Comissão Consultiva Mista do IANSP, ela é composta por mim, pelo Valdir, que está ali presente, Valdir Souza, tá? E nós representamos a PUESP, o CPP e a AFUSE. São essas 3 entidades que compuseram a Comissão Consultiva Mista do IANSP aqui em São Carlos. E aí, qual que é a demanda? A nossa demanda aqui ela é principalmente referente à saúde do servidor público estadual. Tá? O IANSP está passando por uma crise orçamentária muito séria, tá bom? Embora ele tenha recursos assim que são extremamente grandes, se a gente tratar ali na visão do cidadão comum, tá? 130 milhões por mês, né? Se eu não me engano, 1 bilhão e 400 milhões por ano de orçamento, está muito aquém. O salário dos servidores estão arrochados, dos servidores do Hospital do Servidor, né? Dos funcionários do Hospital do Servidor, a rede conveniada do IANSP não está dando conta da demanda, enfim, o IANSP está funcionando de forma muito precária, tá? E é muito importante que exista uma dotação orçamentária para corrigir a questão orçamentária do IANSP. Tá? O que acontece? O IANSP ele funciona com 2% do salário de cada um dos servidores públicos estaduais. Tá? E a outra parte, o governo, de acordo com a legislação do IANSP, né, os outros 2% seria a parte do governo. Só que atualmente o governo não contribui nem com 0,5% da sua parte. Né, nem 0,5% do salário de cada servidor é a parte que o governo faz. Então, o governo não cumpre com a sua contrapartida no financiamento do IANSP. E aí os recursos do IANSP vão ficando congelados. Tá? E, além disso, o salário dos servidores públicos não acompanha, não tem reajuste salarial anual, né, de acordo com a inflação. Então, existe a inflação, os custos do funcionamento do Hospital
da rede do IANF vão aumentando, só que não tem recursos para acompanhar isso. Enfim, o resultado é a crise orçamentária. Então, a gente está solicitando isso, dotação orçamentária, para que o IANF cumpra, que o governo cumpra com essa contrapartida dele, tá? E lembrando a importância disso, né? Por quê? Porque se o IANF ele funciona bem, seria uma forma de desafogar o SUS, né? Porque, para se ter uma ideia, são 1.200.000 pessoas que são conveniadas do IANF, são pessoas que têm a carteirinha do IANF. Então, só para ter uma ideia, o quanto de pessoa a menos que utilizar o SUS. Então, reforçando a importância disso, tá bom? Muito obrigado. Professor, senhor Matheus, o senhor vai deixar alguma coisa escrito? Ah, é? Tá bom. Muito obrigado. Gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra o senhor Eliezer de Oliveira Barbosa. Vossa Senhoria tem o tempo regimental de 3 minutos. É a mesma. Quer falar? Pode falar. Tá bom. Obrigado. O senhor Eliezer corrobora as manifestações que já foram feitas pelos oradores anteriores e as propostas dele já estão aqui neste relatório apresentado. Próximo orador inscrito, o senhor Roselei Françoso. Quero cumprimentar o deputado estadual Castelo Branco, preside essa sessão, cumprimentar o meu presidente, vereador Lucão Fernandes, cumprimentar a todos que participam dessa importante audiência pública para a elaboração do orçamento do Estado de São Paulo. Quero apresentar em tópicos aqui, o tempo é curto, né? Aí, para a gente ganhar tempo, nós pleiteamos no governo do Estado, ano passado, a construção de uma creche, escola, no distrito de Água Vermelha. Água Vermelha é um vetor de crescimento da cidade, né, e, infelizmente, nós trabalhamos lá hoje com quase 100 crianças num puxadinho. Então, a gente gostaria de garantir a dignidade necessária a essas crianças. Já tenho pedido lá junto ao governo do Estado, e a gente gostaria da indicação dos nobres deputados junto ao orçamento do governo do Estado. Nós também temos uma demanda, e nesse sentido eu quero cumprimentar aqui duas pessoas que foram extremamente atenciosas conosco, por força de uma moção de apelo que nós fizemos, junto ao governo do Estado de São Paulo, em atenção à praça de pedágio que está sendo instalada aqui na rodovia Ribeirão Preto. Nós temos muitos pequenos agricultores que residem naquela região e que vão ter que pagar esse pedágio para se deslocar dentro do próprio bairro. Então, eu quero cumprimentar, que deu atenção, respondendo a nossa moção, o coronel Telhada e o deputado Gil Diniz. É isso mesmo, né? Estou vendo que está... E cumprimentar também, né, o Souza Júnior, que esteve aqui conversando com a gente, dando toda a atenção necessária para que a gente tivesse o apoio e a atenção da bancada do PSL, né? Então, obrigado. Como? Tadeu? Tadeu também respondeu? O coronel Tadeu, desculpa. Quero aproveitar a oportunidade, é uma demanda antiga dessa casa, e nós estamos aqui junto com o nosso secretário da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Nós temos a necessidade de uma rede de reabilitação, e a gente sabe que o governo do Estado tem um projeto muito bacana, através da rede Luci Montoro. Então, eu gostaria muito que o governo do Estado também, através dos deputados, considerasse esse pedido nas nossas demandas. E aí tem outras demandas, não vai dar tempo aqui de falar todas, né? Mas ligado também à necessidade dos serviços de autópsia serem realizados aqui na cidade. Hoje nós temos que deslocar os cadáveres para outra cidade vizinha, fica o dia todo lá, uma coisa vergonhosa e humilhante, num momento de dor para as pessoas que falecem nessa cidade. Então, eu gostaria muito que tivesse também na proposta. Tem uma demanda que o presidente vai falar, né, o vereador Lucão Fernandes, eu vou deixar para ele. E também nós temos a construção de uma ponte
lá no distrito de Santa Eudóxia. Vamos liberar mais 1 minuto de fala. Essa ponte é antiga, viu, Lineu? Você deve estar cansado de ouvir falar nela. É uma ponte de madeira, né, que faz acesso ao município de Descalvado. Né? Não sei se tem alguém de Descalvado aqui, mas é muito importante para o escoamento da produção agrícola daquela região. Né? Uma ponte de madeira, não é uma ponte muito cara, que eu acho que caberia tranquilamente no orçamento do governo do Estado. Aí. Recurso de recap, aí o Moisés vai falar também, ele fala do recap. Bom, muito obrigado. Senhor Roselei, vereador, eu ia pedir a gentileza para o senhor, toda essa lista de demandas que o senhor tem, da creche, da questão do pedágio, etc., que o senhor nos apresentasse por escrito, se possível ainda hoje, para que o nosso serviço de redação coloque na ata. Essas demandas são importantes. Gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra agora o senhor Paulo José Penalva Mancini, professor do Estado. Pode. Mas depois, você tem o meu cartão, te dei meu cartão. Né? Manda agora, para não perder a oportunidade. Mas depois você me faz um puta texto, coloca tudo. Audiência, deputado Castelo Branco e o nosso presidente dessa casa, Lucão Fernandes. São duas demandas, uma geral e uma muito específica. A primeira, eu gostaria que a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa previsse recursos do orçamento estadual para ajudar os municípios nos seus programas de coleta seletiva. Neste mês de agosto, nós estamos completando 9 anos da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela muito pouco avançou nesses 9 anos, né? No próximo ano vai fazer 10 anos. Nós sabemos, nós vivemos numa crise econômica e uma crise de grande desemprego no país. Então, é importante que recursos sejam alocados para ajudar as cooperativas e a criar cooperativas de catadores, né? É muito importante que não sejam alocados recursos para aquisição de tecnologia, que muitas delas são sucatas vindas do país desenvolvidos, para chamada reciclagem energética, que é a incineração de material, que são recursos caríssimos e que não atendem às necessidades socioambientais que nós temos no Brasil, no país, no estado de São Paulo e em São Carlos particularmente. Aqui em São Carlos, desde 2003, que o município tem o compromisso de fazer coleta seletiva em 100% da cidade. E isso está muito longe ainda de conseguir, compromisso com o Ministério Público. Então, essa é a primeira demanda. A segunda é uma muito específica, eu sou professor da Escola Estadual Dr. Álvaro Guião, é um monumento, um patrimônio histórico, um grande colégio eleitoral, mas não tem, é uma escola construída em 1916, né, tem 100 anos, mas não tem acessibilidade. Né? O próprio juiz eleitoral gostaria muito que fosse feito um projeto de acessibilidade para essa escola. Tem dificuldades exatamente devido a ser um patrimônio tombado, mas a gente sabe que essas coisas são possíveis dependendo da pesquisa técnica e de recursos. Né? Então, essa é a segunda demanda, e depois eu gostaria de me pronunciar sobre outras coisas que não são especificamente orçamentárias. Mas, por fim, eu gostaria só de reiterar, como professor do Estado e como deficiente visual readaptado, a importância do fortalecimento do IANSP. Muito agradecido. Muito obrigado, professor Paulo José, pelas suas palavras. E, ao final, quando a gente abrir para tempo extra, se o senhor quiser novamente se pronunciar sobre o restante da fala, o senhor fique à vontade. Gostaríamos de convidar, nesse momento, o senhor Moisés Nazarini, vereador de São Carlos.
Vossa Senhoria tem o tempo regimental de 3 minutos, por favor. Boa noite a todos presentes, a toda a mesa, né? Em nome do deputado Castelo Branco, quero cumprimentar todos os deputados da Alesp e agradecer por ter esse vínculo e ter escolhido a cidade de São Carlos para estar nos auxiliando e levando as demandas da nossa cidade ao governo do estado de São Paulo. Gostaria de estar aqui rapidamente elencando alguns pontos. Confesso que eu gostaria de ter me preparado um pouco mais com vários outros temas que eu já protocolei, inclusive no governo passado. Só que não consegui localizar todos os ofícios que eu já tinha protocolado para voltar a protocolá-los hoje, mas o farei posteriormente. Gostaria de estar fazendo um apelo à cidade de São Carlos, em especial das questões voltadas à segurança pública. Gostaria de estar fazendo um apelo, no primeiro momento, para que seja ampliado os recursos para o PROERD. A gente sabe da importância do PROERD nas escolas. Eu sou de uma família de militar também, tenho 3 irmãos policial militar e a esposa de um deles também é PM. E a gente sabe a dificuldade que hoje a sociedade tem enfrentado nas questões relacionadas à segurança pública, principalmente por não ter o contraturno escolar. Muitos jovens acabam se envolvendo num caminho, né, tortuoso. E gostaria também, ainda dentro da pauta da segurança pública, estar solicitando, né, o apelo, o apoio de toda a Alesp, para que se faça um investimento no sistema de câmara inteligente, o OCR, na cidade de São Carlos. Acredito que, se for destinado para a nossa cidade algum equipamento, né, para a Secretaria de Segurança Pública, a cidade de São Carlos é uma das poucas cidades que tem a Secretaria de Segurança Pública, e hoje nós temos lá um coronel Samir, que é um coronel que tem desempenhado um excelente trabalho na frente a essa secretaria. Então, gostaria de estar solicitando esse sistema de câmeras inteligentes para a segurança pública de nossa cidade. Sabemos a importância que ela tem e os seus efeitos. E também o aumento do efetivo da Polícia Militar em nossa cidade, que se leve nosso apelo para o governo do estado de São Paulo, além dos investimentos na educação, que a gente sabe a importância do investimento na educação, por isso que eu citei parte do investimento no PROERD, que é o fator educacional, mas também que se abre novos concursos, e até porque São Carlos hoje já está com um déficit muito grande na relação do seu efetivo. Também para que o governador cumpra, né, a sua promessa do aumento salarial de toda a categoria de segurança pública do nosso estado. Foi uma das suas promessas de campanha, então gostaria de estar reforçando esse apelo para que o governo do estado de São Paulo cumpra, né, e realmente aumente o salário de toda a Polícia Militar. Por favor, vamos dar mais um tempo extra de 1 minuto. Sei da importância da questão também do AME, que foi trazido na nossa cidade. O AME, infelizmente, hoje ele não é o AME cirúrgico que veio para a cidade de São Carlos. Então, solicito também ainda que seja revidado esforços para que amplie o recurso, porque hoje o AME, nosso AME não tem recurso para atender todas as especialidades, nem não sendo o AME cirúrgico, e também, então, que precisaria, além de se investir para o AME cirúrgico, que investisse também no AME, para que hoje, o que já existe, para que tenha mais recursos para ele atender todas as especialidades que ele foi, para que ele veio, para o fim que ele veio. E também aqui estou com uma demanda do recurso da saúde. Hoje o déficit de São Carlos é mais de 2 milhões de reais para a questão de órtese e prótese. Eu estou com o ofício do secretário da Saúde, já levei esse ofício até São Paulo, mas também gostaria de estar elencando, dentro dessas prioridades, recursos para órtese e prótese em nossa cidade, que tem sido trazido grandes transtornos para todo o nosso município. A falta desse recurso. Eu gostaria que o nobre vereador, por gentileza, escrevesse, registrasse isso por escrito. Acredito que sejam muitas demandas. Eu vou deixar o meu e-mail. Eu vou ser o relator dessa audiência. Então, mesmo que você não sinta-se completado o seu raciocínio, pode escrever todas as demandas, todos os argumentos, todas as realidades locais que nós vamos colocar no relatório, ok? Muito obrigado. Mais um orador inscrito, Lucão Fernandes.
Vossa Senhoria também tem um tempo regimental de 3 minutos. Muito boa noite, deputado Castelo Branco, cumprimentar meus colegas aqui de São Carlos, secretários, todos que passaram pelo protocolo, já anunciados, senhoras e senhores, dizer que são todos muito bem-vindos aqui na nossa casa, na Câmara Municipal de São Carlos. Podemos até dizer que a Assembleia acaba se instalando aqui hoje através dessa pauta de reivindicações, quem sabe se aconteçam aqui na cidade de São Carlos. Nós tivemos, aproximadamente há 90 dias atrás, uma grande audiência pública aqui na Câmara Municipal, de um tema importantíssimo que está ocorrendo aqui na cidade de São Carlos, que é a falta de leitos na nossa UTI da Santa Casa de São Carlos. E nós participou conosco aqui a DRS de Araraquara, a CROSS, Santa Casa, secretário de Saúde de São Carlos e também secretários de Saúde de toda a região que a nossa querida Santa Casa de São Carlos também atende. E estamos aguardando, por incrível que pareça, deputado, desde o dia dessa audiência, que o nobre, que a excelência, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, nos conceda, dentro lá da sua grande agenda que ele tem, e a gente às vezes até não entende porque que aqui em São Carlos acontece, deixa para lá. Estamos aguardando aí uma agenda para tratar desse assunto que é tão importante para a cidade de São Carlos. Nós estamos cansados de ver a sala amarela, a sala vermelha, abarrotada de pessoas que deveriam estar, são minis UTI, que a Santa Casa acabou formando, essa sala amarela, a sala vermelha, para dar suporte para a UTI, de pessoas pelos corredores da Santa Casa que deveriam estar na UTI. Então, eu gostaria de aproveitar essa grande audiência para que Vossa Excelência, no seu relatório, nós estamos fazendo junto, eu, vereador Roselei Françoso, essas nossas reivindicações e chegará até as mãos de Vossa Excelência, e se Vossa Excelência, juntamente com os companheiros que aqui estão, pudesse nos ajudar nessas nossas solicitações que nós estamos fazendo, principalmente nessa aqui de falta de leitos na UTI da cidade de São Carlos. Nós atendemos também várias cidades aqui no entorno de São Carlos, então nós precisamos e muito dessa conquista para São Carlos. E quem sabe, com a ajuda de Vossa Excelência, deputado que nos representa no Estado de São Paulo, quem sabe a Bebel também, Lineu, você que é o representante dela aqui, consiga uma audiência lá com o tão importante secretário de Saúde do Estado de São Paulo, para que nós possamos... Por favor, mais tempo extra. Quem sabe a nossa caravana de São Carlos, com o provedor da Santa Casa, o pessoal da DRS, secretário de Saúde daqui da região, alguns vereadores, quem sabe possa nos atender para que nós possamos levar essa reivindicação até as mãos do governador do Estado de São Paulo. Muito obrigado e uma boa noite. Muito obrigado, senhor Lucão. Teremos mais algum orador inscrito? A esse é o momento, por favor. Vou pedir a gentileza, só que o senhor ponha o nome do senhor aqui, só para constar. Vossa Senhoria tem o tempo regulamentar de 3 minutos. Deputado Castelo Branco, queria cumprimentar também o Lucão, acho que deve ter uma saidinha aí, o senhor presidindo essa audiência e o Lucão, nosso presidente aqui da Câmara Municipal. Eu fiz um grupamento de 2 grupos de proposta, primeiro, na questão que diz respeito à questão orçamentária e financeira do Estado de São Paulo. Eu tenho um documento que mostra que de 2008 a 2018, a renúncia de receita por parte do governo do Estado com incentivos
a empresas de maneira geral, foi da ordem de 13 bilhões por ano, somando 131 bilhões. Enquanto que o governo Dória está prevendo renúncia de receita em 4 anos da ordem de 82 bilhões de reais. Então, aquilo que foi renunciado da ordem de 13 bilhões ao ano, até o ano passado, agora se pretende passar para 20 bilhões de reais de renúncia fiscal. Então, para ter consequência com isso, eu estou, na verdade, apresentando uma emenda que é, obviamente, subscrita pela deputada Bebel, a quem represento nessa audiência também, mas particularmente a cidade de São Carlos, que tenha um detalhamento da renúncia fiscal do ICMS e que o governo deva ser proibido de manter o sigilo fiscal dos demonstrativos de renúncia fiscal por parte do Estado. E aí, junto com isso, como está tendo muito contingenciamento também por parte do governo do Estado no orçamento, eu queria, na verdade, incluir como proposta, de maneira sintética, que o governo deva ser proibido de contingenciar verbas destinadas a políticas sociais e valores já empenhados na educação e na saúde. Tem a ver pela forma que o governo Dória vem executando o orçamento esse ano, que mais da metade, na verdade, está contingenciado. Quase a metade já está contingenciado nas mais diversas áreas e, particularmente, nas áreas sociais de políticas públicas do governo do Estado. Então, é um pacote, na verdade, de duas coisas. Especificamente para nós, já foi falada a questão do IANSP, e aí defendo, como todo servidor público, agora eu sou temporariamente servidor público do Estado, estou comissionado na Assembleia Legislativa, a questão dos 2% que seja repassado por parte do governo do Estado como contrapartida. O IANSP é uma autarquia criada na década de 90, estabelecia essa premissa, e o governo do Estado não cumpre. Para você ter uma ideia, nos quase 20 anos de existência do IANSP, já soma-se 9,5 bilhões de reais que o IANSP deixou de contribuir. O governo do Estado deixou de contribuir com o IANSP com a sua contrapartida estabelecida na lei. Então, precisa sanar isso, o que melhoraria, inclusive, em São Carlos, o atendimento ao IANSP, que é muito, mas muito precário. Tá? O Lucão tocou na Santa Casa, e é importante, deputado Castelo Branco, que o senhor tenha observado, talvez depois chegue às mãos do senhor, que São Carlos, até o ano passado, recebia cerca de 3 a 3,5% do que é gasto em saúde no nosso município vinha do governo do Estado. Todo o resto ou era governo federal, através das contrapartidas legais, ou do próprio município. Então, isso é uma coisa ridícula. Por favor, vamos ampliar o tempo, colega. Só para complementar, é que tivesse, por exemplo, que o Lucão colocou, é um convênio que foi assinado com o ex-secretário do governador Alckmin, que não foi cumprido. Os 10 leitos da UTI da Santa Casa poderiam ter sido feitos já há 1 ano e meio atrás. Foi um convênio que foi assinado à ordem de 4 milhões de reais e que assinou-se, mas não executou. Então, é uma briga, na verdade, que a cidade tem hoje para que possa esse convênio ser reativado. A questão de bibliotecas e bibliotecários. Eu faço aqui a voz de muitos setores das bibliotecárias do Estado. Há mais de 30 anos não se tem concurso público para bibliotecárias no Estado de São Paulo. E as bibliotecas das escolas estaduais, particularmente, viraram um depósito, quando não, um lugar de retiro dos professores readaptados que não podem voltar da aula, estão todos lá. Então, por isso, o Estado acaba suprindo uma coisa que seria própria de função e atribuição das bibliotecárias, suprindo com os professores readaptados. É uma vergonha para o Estado de São Paulo isso. Então, a questão de bibliotecários e a questão de bibliotecários. E aí uma questão que tem a ver muito com São Carlos hoje, que é a questão, nós temos aqui um campus grande da Universidade de São Paulo. E temos o segundo campus, na verdade, está praticamente paralisado. Já foi aprovado no Conselho Universitário da USP, há cerca de 8 anos atrás, a ampliação de cursos de humanas na segunda unidade da USP em São Carlos. E não se pode fazer, porque, na verdade, a USP, como a Unesp e a própria Unicamp, elas vivem uma crise orçamentária muito grande. Então, a proposta, que eu vou colocar em número, na verdade, porque as 3 universidades paulistas, como nós sabemos, elas têm uma destinação certa, líquida e certa até hoje, que é um percentual do ICMS, que garante a sobrevida dela. Eu estou propondo, na verdade, nós vamos propor aqui, que suba 0,3% daquilo do ICMS que vem para as universidades públicas paulistas. Já daria uma folga razoável, para que a gente possa ter aqui em São Carlos os cursos de História, Geografia, que foram já aprovados há cerca de 8 ou 10 anos atrás no Conselho Universitário da USP. Tá? Então, são específicas essas daqui, tá? E essas outras que eu coloquei do ponto de vista orçamentário do Estado. Queria saudar a presença do senhor e a educação. Só um comentário final, deputado. Nós fazemos essa audiência do Estado, até entendo o espírito de uma participação mínima que a Assembleia dá
né, para a sociedade paulista como um todo, particularmente no interior do Estado, mas todos os relatórios que saem dessa audiência, infelizmente, historicamente, né, nunca viraram praticamente nada. Então, eu queria, né, cumprimentar o senhor como membro da Comissão de Orçamento e Finanças. Talvez, nessa legislatura, vocês consigam arranjar os canais com o Executivo para tornar o mínimo possível de realidade essas audiências públicas. Né, quando eu fui presidente em 2009, nós trouxemos cerca de quase 80 pessoas na primeira audiência, mas foi uma frustração tão grande no segundo ano que eu não liguei para nenhum presidente de Câmara mais, para nenhum vereador, porque, né, não viram, na verdade. Esse que é o problema. Né, a peça já vai engessada, formatada para a Assembleia, vocês mesmos têm muito pouco grau de liberdade, e os relatórios nossos, na verdade, eles ficam, né, totalmente engavetados, infelizmente, essa realidade. Quem sabe com a força nova, né, dos deputados atuais dessa legislatura consigam demover o Dória a cumprir minimamente isso que a gente discute nessas assembleias, nessas audiências públicas pelo interior. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Linneu Navarro. Eu gostaria de saber se nós temos mais algum proponente para fazer uso da palavra que gostaria de se inscrever. Muito bom. Silvia, eu vou pedir para você ajudá-la a anotar aqui o nome dela. Gostaríamos de convidar para vir ao púlpito a senhora Maria Isabel do Rosário Micheletti, representante da Pampesp. Eu quero. Boa noite. Como representante da APAMPESP, Associação dos Professores Aposentados do Estado de São Paulo, Regional de Araraquara, as nossas reivindicações são: respeito à database para o reajuste salarial, pagamento de precatórios, correção das distorções da Lei Complementar 836/97, contribuição paritária por parte do governo dos 2% ao IANSP, permanência dos professores aposentados e pensionistas da educação na verba de manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE. Considerar a verba aplicada na educação como investimento e não como despesas. Sabemos das dificuldades para nos atender, pois essas reivindicações é a mesma todos os anos. Contamos com a capacidade de análise dessa secretaria e esperamos o atendimento das necessidades apresentadas. Obrigada. Eu vou pedir a gentileza que o Sérgio Henrique, você passe nessas pessoas. É importante que vocês coloquem o seu e-mail aqui, por favor, nas inscrições para falar. E se puderem me ajudar também, o celular, porque nós queremos dar uma devolutiva para vocês da audiência. Então, Sérgio, alguns não colocaram o e-mail e o celular, por favor. Gostaríamos de, mais uma vez, abrir o convite para quem gostaria de fazer uso da palavra como 11º orador inscrito.
Bom, conforme combinado, eu vou abrir agora a palavra livre, considerando que a gente está avançado no tempo, houve poucos oradores inscritos comparado com outras audiências. Se alguém quiser fazer uso da palavra, por favor, venha ao púlpito. Enquanto o nosso orador se dirige, eu gostaria de reforçar o conceito de que vocês escrevessem e registrassem as falas e as solicitações de vocês. Algumas foram feitas com bastante propriedade, com bastante argumentação, algumas bastante prementes, na minha maneira de entender. Então, que isso é importante ser registrado na ata e constar do relatório. Com a palavra. Bem, agradecendo então a oportunidade de estar tratando de outro tema que não seja orçamentário, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade de, afinal de contas, estarmos numa audiência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e como professor de Ciências e de Biologia, fazer um protesto contra a atitude, a ação do governador nessas semanas que passaram, de recolher todo o conteúdo de ciências do 8º ano do ensino fundamental, que neste conteúdo está inscrito toda a parte de educação sexual, né? Como eu falei, não é uma questão orçamentária, mas indiretamente é também, né? Isso é feito de uma maneira muito assodada, porque nós estamos no meio do ano letivo, né? Está prejudicando o processo de ensino-aprendizagem num tema que é fundamental, né? Eu sou paciente também de hepatite, que é uma doença sexualmente transmissível, né? E a gente sabe que é pela educação que se faz a prevenção, não é por outro sistema, né? Então, por posicionamentos ideológicos, se compromete o ensino e se compromete a própria saúde da população, né? Então, era esse protesto que eu gostaria de fazer, porque, além disso, traz prejuízos, porque a educação já sofre com carência de recursos, então todo o material foi recolhido para ser refeito, né, por questões minúsculas, né, absolutamente minúsculas, né? Então, era isso. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, professor, pela sua contribuição, e gostaria de convidar novamente o vereador para complementar a sua fala. Boa noite novamente a todos que nos ouvem. Gostaria de estar complementando. São Carlos, hoje, tem uma das indústrias que recentemente, inclusive, o governador, em uma das suas visitas, até também pelas medidas do governo federal, está flexibilizando, né? A Vox, ela anunciou um investimento grande na cidade, no nosso estado. E São Carlos, deputada, infelizmente, ela vem sendo penalizada há anos, devido ao ICMS, ele é contabilizado, na verdade, na cidade de São Bernardo do Campo. São Carlos é produtora, né, na verdade, dos motores, aqui é a fábrica de motores aqui em São Carlos. Só que a cidade de São Carlos deixa de arrecadar muito recurso, porque toda a infraestrutura, todo o gasto, São Carlos produz todos os motores para essa indústria, e infelizmente essa arrecadação ela é feita na cidade de São Bernardo do Campo. Então, gostaria que fosse registrada, que pudesse toda a equipe, né, da Secretaria do Governo, junto à
ao nosso município revidasse esforços para que o ICMS fosse arrecadado do que é produzido aqui, fosse dividido de forma justa com a cidade de São Bernardo do Campo, porque a nossa cidade ela deixa de arrecadar milhões e milhões, as nossas vias, o nosso parque industrial está muito precário pela falta de capacidade de investimento do próprio município, sendo que o nosso município tem uma indústria tão grande como essa, com certeza São Carlos vai ser contemplada também com essa expansão, só que arrecada tudo para uma outra cidade, que, a meu ver, já fica com uma contribuição muito grande. Então, gostaria que levassem, que documentasse esse nosso apelo, esse nosso pedido, para que São Carlos fosse olhada com carinho e que essa questão fosse feita justiça com essa questão, para que São Carlos viesse não só produzir e que seja só a cidade de São Bernardo do Campo que seja beneficiada. Também, dentro dessa proposta, eu sei que não compete apenas, na verdade é um programa que o governo federal tem desenvolvido, mas eu gostaria de estar fazendo esse apelo. Eu tive a oportunidade de estar junto com o nosso amigo Souza Jurno, representante também do PSL em Brasília, e que fosse revidado algum esforço para que a cidade de São Carlos, eu aproveito para falar em seu nome, Souza, e o Coronel Tadeu também, que São Carlos fosse uma das cidades que fosse contemplada com a escola cívico-militar. Então, eu sei que, na verdade, isso já entra na esfera estadual. Eu gostaria de estar fazendo esse apelo para que tanto você como os demais representantes dos deputados que também compartilham dessa pauta possa estar fazendo esforço junto ao governo do Estado, tentando pensar numa possibilidade. A cidade de São Carlos é uma cidade que hoje tem 2 universidades, já é uma cidade também que tem 2 unidades da Embrapa, então é uma cidade que precisa muito de uma entidade como essa. E ainda, para finalizar minha fala, São Carlos, ela é uma cidade que também tem uma unidade do IFISP, e nessa instituição, apesar de também ser federal, eu gostaria que fosse pensado alguma coisa em parceria com o governo do Estado no seu orçamento, porque a cidade de São Carlos, esse instituto, ele capacita, tem um curso tanto técnico como tecnólogo e superior na área de manutenção de aeronaves. E nós temos aqui na nossa cidade uma indústria, no caso a Latam, e a mão de obra aqui na cidade de São Carlos é muito beneficiada por esse instituto IFISP. Então, que fosse pensado alguma questão no orçamento estadual, pensando nas ETECs, FATECs, que pudesse ser contemplada alguma coisa nesse sentido para a questão de manutenção de aeronaves para a nossa cidade. Acredito, até por você vir desse ramo também, você sabe da importância que tem, e os alunos que se formam aqui no nosso instituto, é um instituto muito bem, que tem uns profissionais extremamente qualificados, temos pessoas aqui da reserva da aeronáutica, que ministram aulas aqui, então é extremamente importante que pudesse ser o governo do Estado olhar com carinho para isso, até porque revidamos alguns esforços junto ao DAESP, e a cidade de São Carlos foi incluída, através da nossa intervenção junto ao governo do Estado, foi contemplada a questão do aeroporto ter voos comerciais. Então, tudo isso vem beneficiar a nossa cidade. E que São Carlos fosse contemplada nesse orçamento para a reforma e todas as adequações, o nosso aeroporto tivesse prioridade também nesse recurso da sua reforma, para que possa realmente, de forma efetiva, conseguir ter esses voos comerciais. Conseguimos sim fazer a inclusão de São Carlos receber os voos comerciais, mas também vai precisar, a cidade de São Carlos, por já receber aeronaves de forma internacional para manutenção, acredito que a manutenção para voos comerciais, acredito que não seria tão grande quanto alguns outros aeroportos de cidades do nosso estado. E mais um último apelo para que a construção da SP-380, que é uma dessas nossas rodovias, que já foi conhecida como Rodovia da Morte, ela é a rodovia que liga os distritos aqui onde meus pais moram, que é o distrito de Água Vermelha, Santa Teodósia. Essa rodovia já faz muito tempo que foi incluída nos cronogramas de obras, e essa obra está parada no meio do caminho e não segue. Precisamos ver aonde é o erro, o que está acontecendo com aquela obra, se é falta de recursos, se é dotação orçamentária, que seja previsto para o próximo ano dotações orçamentárias para essa rodovia SP-318, porque essa rodovia ela não pode ficar apenas
teve o início da sua duplicação, mas ela está parada. Há já muito tempo, quase que no primeiro mandato do Dória, do Geraldo Alckmin, e até agora essa rodovia está lá inacabada e precisando, né, o trecho, que era um trecho um pouquinho mais perigoso, foi feito, mas só esse miolinho, o resto está tudo sem ser concluída. Então, gostaria que fosse contemplado recurso para esse fim também. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Gostaria de insistir e convidar mais pessoas para fazerem uso da palavra. Pega deles aqui. Boa noite, agradecer mais uma vez, né, o deputado Castelo Branco por estar dando essa oportunidade para a gente estar continuando o debate, tá? E aí eu quero tratar de um ponto muito importante, tá? Que é a questão que tem dentro da educação pública paulista, né? Parece que um dos desafios muito grandes que o governo tem aí é a questão da falta de professores, né? Então, falta de professor tem sido um desafio muito grande aí. E aí a gente sabe que a falta de professor tem a ver com toda a situação que já foi muito bem apresentada pela professora que me antecedeu, né, de condições de trabalho precária, né, arroxo salarial, excesso de aula que o professor tem que pegar, sala de aula superlotada, condições de trabalho que a gente sabe que está muito aquém das necessidades, de toda a transformação que vem ocorrendo na escola, né. Enfim, o problema que leva o professor a se ausentar, a adoecer e ficar doente e não ter como trabalhar. Então, tem uma medida que foi adotada pela prefeitura daqui de São Carlos, se eu não me engano, durante o governo do professor Nilton, né, que foi muito eficiente no sentido de diminuir a falta dos professores, foi a questão do prêmio à assiduidade, né? Talvez uma medida simples, né, que acrescentaria aí, 10% do salário do professor, para que, se ele não faltasse, seria uma maneira de reduzir aí a falta de professores, né, incentivando a deixar de faltar. Às vezes a gente escolher entre uma situação muito difícil, ou vir trabalhar, ou perder o prêmio à assiduidade, às vezes leva o professor a não faltar. Tá? Então é uma sugestão, acho que necessita de dotação orçamentária para isso, tá? Então é uma ideia para resolver esse problema tão desafiador. E agora um último ponto que eu gostaria de destacar é o que está ocorrendo atualmente. Tá? No início do segundo semestre, o governo do Estado de São Paulo apresentou um projeto, né, de ampliar o número de escolas integrais, programa que ele chama de PEI, né, Programa Escola Integral, e implantar também o chamado Novotec nas escolas estaduais. E ele está fazendo a implantação desse programa sem fazer um debate, né? Está fazendo isso a revelia de um debate mais amplo e transparente com a comunidade escolar. Está criando uma instabilidade muito grande dentro da escola, né? Os professores estão ficando extremamente inseguros, né? Porque ninguém sabe, uma vez que é implantado o PEI, a jornada de trabalho, né, a escola que se torna PEI, ela deixa de fazer parte da rede do município, né, a rede da diretoria de ensino. Tá? Então, o professor, ele perde o cargo nessa escola, ele é remanejado para outra escola que cria toda uma desestruturação na organização do trabalho dos professores. Então, a implantação desse PEI, do jeito que o governo está fazendo, sem uma discussão, sem um debate, está criando muita instabilidade e está prejudicando ainda mais o trabalho que já está extremamente prejudicado. Tá? O Novotec é a mesma coisa. Todo mundo é a favor da escola integral e da escola técnica, né? Mas isso tem que ser muito bem debatido, tem que ser muito bem discutido, tem que ser discutido a partir de critérios transparentes que envolvam a todos, né? Então a gente sabe que existe essa Novotec, mas não sabe como que vai ficar a jornada de trabalho, não sabe em que condições se vai ter um aligeramento da formação do currículo para o aluno, né? Enfim. Somos a favor da escola integral e somos a favor da escola técnica, mas isso tem que ser construído com toda a comunidade, né? Não deve vir um projeto de cima para baixo sendo enfiado sem uma discussão, sem o envolvimento de todos, sem o cálculo, né? Porque nós somos profissionais. Eu, por exemplo, não trabalho com mais nada. Eu sou somente professor, sou pai de família, né? Muitos amigos meus são assim também, tá? Só trabalham como professores. Tá? A gente não seguiu
a recomendação do Maluf, né, lá nos anos 80, que falava, professora não ganha mal, professora casa mal. Né? A gente não, atualmente, a maior parte das pessoas que trabalham como professor é a nossa principal fonte de renda. E a gente não pode ficar com o nosso planejamento anual de salário, de condição de trabalho, jogado, né? Que é isso que acabou ocorrendo. Né? A gente não sabe como que vai ser o nosso ano que vem, uma vez que o governo está tentando implantar aí esse PEI Novotec do jeito que ele está fazendo. Então a gente pede muito diálogo, peço o apoio da Lesp nesse sentido. Tá? São profissionais extremamente importantes que, como a professora Neuza falou muito bem, são responsáveis pelo funcionamento da escola hoje. A escola pública está funcionando na base de um esforço assim, sobre-humano dos profissionais de educação que estão ali dentro. Tá bom? Então é isso, eu agradeço aí a oportunidade que vocês estão me dando e peço, uma forma de um apelo, né, bastante carinho para todas as autoridades políticas presentes aqui, para a gente tratar a educação pública, né, os profissionais de educação e os filhos da classe trabalhadora que estão dentro da escola pública com bastante carinho. Tá bom? Então é isso. Obrigado. Muito obrigado. Eliezer, né? A força do protocolo, professora Neuza, não me permite considerações outras. Eu tenho que me ater ao objeto e ao rito da sessão de audiência pública. Mas eu gostaria de tecer algumas considerações que eu julgo importantes. A primeira, eu repito, da importância de se registrar, desse esforço de se redigir os pedidos com argumentação, com histórico. Isso, no mínimo, ficará registrado, além do vídeo, que é um arquivo também dos pleitos aqui colocados. Queria colocar também uma sensação que nós temos, e que foi aqui compartilhada, deixa eu medir minhas palavras. De que a audiência pública, às vezes, não surte os efeitos que se gostaria que surtisse. Essa é uma sensação antiga, que eu também compartilho. O objetivo da audiência pública é ouvir, registrar. Mas, infelizmente, por razões diversas, nem tudo aquilo se torna realidade. Né? Isso gera uma frustração muito grande, não só na população, mas gera também nos deputados, nos vereadores, enfim. E, recentemente, na Comissão de Finanças, isso foi alvo de grandes críticas. Está registrado na TV Alesp, Roberto Engler, Alex da Madureira, o próprio deputado Paulo Fiorilo, enfim, essa sensação de que a audiência pública não chega ao seu fim, né? Ela não produz os efeitos necessários. É que isso está fora da nossa alçada, mas tanto quanto estiver possível, da gente reforçar determinadas colocações que foram aqui feitas, e eu, de cabeça, posso apontar um peso grande na área de educação, que é um pilar problemático do Estado, de décadas. Temos o problema da saúde, que é um problema crônico também. O IANSP é um dos braços desse problema. A gente tem visitado santas casas, hospitais municipais, hospitais estaduais, é um drama. Tanto que, das emendas parlamentares, a solicitação é que 80% delas sejam colocadas na área de saúde. Foram apresentadas demandas na área de infraestrutura também, aqui no caso, ligado às universidades, ao aeroporto de São Carlos, aos voos comerciais. A questão do colégio militar, chamado Escola Cívico-Militar, é uma demanda que a gente pode também encaminhar. E outras bastante pertinentes que foram colocadas aqui. Eu me coloco à disposição de vocês para recebê-los e consubstanciar melhor essa argumentação, pelo menos para a gente fazer um bom relatório do que a gente ouviu aqui em São Carlos. E tanto quanto possível, levar essa demanda para o governo do Estado, para que se sensibilize com algumas questões importantes. Por exemplo, uma que me... Entre todas, praticamente, mas não ter o IML aqui, de uma cidade de 260 mil habitantes, isso não cabe.
né? Problema da escola, enfim. Eu gostaria de, caminhando para o final da audiência pública, solicitar e deixar aberto se alguém gostasse ou quisesse fazer as considerações finais. O senhor quer falar? Senhor deputado Castelo Branco, gostaria de cumprimentá-lo mais uma vez, agradecer a sua presença importante com essa audiência aqui em São Carlos e cumprimentar em seu nome todos os vereadores dessa casa, meus colegas, o secretário, toda a população que porventura nos estejam assistindo. Gostaria de informar que a população e a comunidade deficiente no país, ela é bastante considerável. E aqui em São Carlos, que é uma cidade de 251 mil habitantes, estima-se 36 mil pessoas deficientes, com deficiência e com mobilidade reduzida, que é o caso dos idosos. Nós temos, eu digo estima, porque não existe um censo técnico para definir o que é deficiência, o que é doença. É necessário que se faça um censo técnico através de profissionais, universidade, inclusive, para que a gente possa ter um censo real, né, e verdadeiro. A nossa secretaria acho que a segunda secretaria, nós temos 2 secretarias só no estado de São Paulo. A maioria dos projetos de secretaria de pessoa com deficiência e algumas que já estavam em funcionamento já se sucumbiram por falta de atenção do poder público com essa comunidade. Talvez seja considerado enormes gastos, investimentos necessários para atender essa população e não sei se é dado a devida atenção para essa comunidade. Campinas, que era uma secretaria bastante ativa, também já foi suprimida lá da estrutura política de Campinas. Então, nós só temos em São Carlos e em São Caetano, e é uma pena isso, porque é uma comunidade importante, né? Todos nós temos um deficiente em casa, ou vamos ter um idoso com mobilidade reduzida, e é importante o atendimento a esse pessoal. A gente luta muito lá na secretaria pela preparação, formação profissional, para que os deficientes possam estar assumindo pelo menos as cotas que são oferecidas e não são preenchidas. Hoje em São Carlos nós temos em torno de 959 vagas para deficientes e tem apenas 309 preenchidas, porque alega-se a falta de formação, de capacitação para que seja assumida essas vagas. E muitos outros motivos, por exemplo, o deficiente é bastante enclausurado, tem medo de perder o BPC, por exemplo, e às vezes não sai a luta, né, que é necessário, os cuidadores não são eternos, é preciso que as pessoas que têm potencial sejam preparadas para ter dignidade na sociedade, para ter uma vida social com dignidade. Nós trabalhamos também a questão da tecnologia assistiva e materiais de assistência para locomoção, e a secretaria sempre tem uma verba muito parca e não dá praticamente verba de custeio, e nós precisamos de apoio, né? Verbas parlamentares. Eu peço ao deputado que, se for possível, nós temos o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, está zerado, nós precisamos de alguma verba para poder atender essa parte de prótese, órtese. Hoje mesmo eu recebi um pedido de uma cadeira especial, que é
com inclinação, com digitalização, para que acomode a pessoa de acordo com a necessidade, e a informação de que na saúde existe uma fila de 3 mil pedidos. A pessoa fica praticamente esperando eternamente a ser atendido. Então, nós precisamos muito de alguma verba para atender essa questão. Também eu estive segunda-feira lá no Palácio, foi assinado um decreto, principalmente com a instituição Paula Souza, para que esteja sendo feita essa preparação, a formação das pessoas para assumir essas vagas, né, que existe não só em São Carlos, esse percentual é no estado todo, pelo que a informação que nós tivemos lá, e talvez no Brasil. Então, foi assinado um decreto lá, nós estivemos presentes, é uma ação importante do governador, né, pensando na nossa classe. São Paulo tem a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, estava lá presente a secretária, e nós protocolizamos lá novamente um pedido de andamento num processo que protocolizamos em 2017, para que tenhamos em São Carlos um centro de órteses e prótese, que é o programa Luci Montoro do Governo do Estado. Estamos trabalhando nisso desde 2017 e fomos lá pedir ao governador que nos ajude a implantar, porque São Carlos é uma cidade no centro do estado de São Paulo. Nós temos potencial para atender no mínimo 10 cidades da região e até mais, né? E, no entanto, nós temos toda essa dificuldade na fila, temos que ser encaminhado para Araraquara, de Araraquara para Ribeirão, e muitas vezes para CD em São Paulo, e as pessoas vão passando a vida sem ser atendida com dignidade e de acordo com a necessidade. Então, esse centro seria muito importante aqui para São Carlos, o nosso prefeito está nos apoiando nisso, precisamos discutir isso lá com a secretária, com o governador, por isso estamos insistindo, né, para que as pessoas possam ter mais comodidade. São muitas viagens, gastos desnecessários para que se conseguir um atendimento. Eu gostaria de deixar, então, esse pedido, viu, deputado, que o senhor pudesse levantar a voz, né, da nossa comunidade deficiente lá na Assembleia e deixar os nossos agradecimentos. Viu? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelas palavras, senhor secretário. Gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra o senhor Valcinir Bragato, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Excelentíssimo deputado Castelo Branco, em seu nome eu saúdo toda a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, representações aqui presentes. Em nome da Silvia, eu gostaria também de saudar toda a equipe de trabalho da Assembleia Legislativa, porque eu sei o quanto, muitas vezes, é delicado esse trabalho de deslocamento feito da Assembleia para todo o interior. Não é só São Carlos que está na programação, mas vocês têm uma sequência de muitas cidades durante esse mês, e nós sabemos que isso, muitas vezes, além do trabalho normal do dia a dia, exige também um deslocamento que os afasta da família e de outros afazeres também necessários. Senhor deputado, eu gostaria de deixar aqui registrado, primeiro, a satisfação nossa em recebê-los em São Carlos. Para nós é de muito bom grado estarmos próximos da Assembleia Legislativa, não só quando vamos frequentemente à Assembleia Legislativa, levando reivindicações do município de São Carlos, naturalmente, mas também de todos os municípios que comparecem à Assembleia, mas especialmente com a disponibilidade da Assembleia Legislativa de ir para o interior do Estado, né? Em que pese toda a agenda diária da Assembleia, né, e a exigência de votações durante o período regimental, é extremamente importante que a Assembleia Legislativa venha para o interior do Estado, que vá até todas as regiões do Estado, como está sendo feito. E mesmo que nós não tenhamos atingido ainda os resultados de outras audiências anteriores, como muito bem foi lembrado pelo ex-vereador desta casa, e também hoje membro trabalhador junto à deputada na Assembleia, Lineu Navarro, é importante que a gente persista,
que a gente não deixe de comparecer. E eu queria saudar todos que estiveram hoje aqui esta noite, participando. Boa. Porque todos também têm seus afazeres, têm suas responsabilidades, o dia a dia com bastante dificuldade, e essa participação é importante. Nós, muitas vezes, na função pública, no exercício de uma função pública, seja na Câmara Municipal, seja numa Secretaria Municipal, nós temos o contato permanente com os representantes da Assembleia e também com as secretarias estaduais. Então, é natural que em todas as audiências, como esta que nós estamos hoje, são inúmeras as reivindicações. As demandas são extremamente importantes, né, de todos os setores. E o Estado precisa, sim, aproximar e melhorar muito a resposta para os municípios. Porque, nos últimos tempos, os municípios vêm arcando com um excesso absurdo de responsabilidades, porque está muito mais próximo à gestão municipal do munícipe, do cidadão. Então, muitas das necessidades de atendimento do cidadão estão hoje sobrecarregadas sobre os orçamentos municipais, sobre todos os municípios, e nós precisamos, sim, além dos encaminhamentos das emendas, por isso que eu falo neste período e não no período inicial, onde eu acho importante que o encaminhamento das reivindicações seja feito especialmente pelos representantes da sociedade civil, das instituições, de todos os organismos, coisa que nós já fazemos diretamente no governo do Estado e junto à Assembleia Legislativa, pelos órgãos que nós representamos. Mas é importante ouvir essa representação, a sociedade civil representada nas suas instituições, nas suas preocupações, e eu quero então cumprimentá-los por essa disponibilidade de estarem aqui hoje. Mas num processo um pouco mais amplo, nós sabemos que não é exatamente na Assembleia Legislativa, mas a Assembleia Legislativa tem um papel preponderante, importantíssimo, especialmente pela força que representa a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na rediscussão do Pacto Federativo deste país. Os estados não suportam mais todos os encargos, todas as responsabilidades que têm. E os municípios suportam menos ainda. Não é possível que os municípios estejam hoje sobrecarregados em mais de 20% do seu orçamento com a saúde, em quase 30% com a educação, com toda a carga de segurança pública que hoje pesa também sobre as gestões municipais e todos os demais setores. Não há mais sobrevivência para os municípios nesse pacto que nós estamos vivendo hoje, federativo. Exemplo que nós temos hoje, o município de São Carlos e pouquíssimos municípios do nosso estado em condições de adimplência. A grande maioria dos municípios entram, infelizmente, neste ano, na mesma situação que a maioria dos estados brasileiros já entraram, de não saber como é que farão a folha de pagamento dos seus servidores no próximo mês. Isso é muito sério, é muito grave. Nós precisamos da força dos municípios, das câmaras municipais, das prefeituras, dos prefeitos, secretários e com muito empenho da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós precisamos conseguir que o Pacto Federativo seja revisto o quanto antes, porque vai falir todos os estados, vão falir todos os municípios que não suportam mais não receber os recursos que lhes são devidos. Então, é um apelo que eu faço com todo o coração, com todo o carinho e responsavelmente reconhecendo todo o empenho, todo o trabalho que vocês trazem hoje à nossa região de São Carlos, no intuito, sim, com certeza, de dar bons resultados, de dar bom encaminhamento, especialmente nos recursos financeiros do Estado de São Paulo. Então, muito obrigado e vamos contar com vocês nesses as nossas novas determinações de busca de um equilíbrio financeiro, fiscal, em relação aos estados e municípios junto à federação. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Valcinir Bragato, secretário municipal do Trabalho de São Carlos. Eu não poderia deixar de fazer alguns comentários finais
no sentido de que endosso as palavras do secretário, que a gente não perca a fé, e que, independente das nossas posições ideológicas, isso é a minha índole, que a gente se una em prol de um ideal maior, que é o nosso país. E que a gente realmente agradece a presença de vocês. Muito da ausência de público é porque eles não acreditam mais que esse negócio funciona, né? Isso é a grande verdade. Mas a gente tem que insistir, né? Tem que ter fé que vai dar certo, e vai. A questão do Pacto Federativo é realmente muito séria, das muitas reformas que o Estado brasileiro precisa. Com certeza o Pacto Federativo é uma delas. E, rapidamente, a Constituição de 88, ela trouxe muitos benefícios para o país, sem dúvida. Mas um dos problemas que ela trouxe foi que ela deixou a União muito forte e o município lá embaixo com muitas responsabilidades. E o Estado ficou fraco, diferente de outros países. Então, os estados passaram a ter menos força. As assembleias legislativas do Brasil têm menos força do que tinham antes. Então, virou um sanduíche, né? Muita legislação federal, muita responsabilidade municipal, pouca atuação do Estado enquanto dos 27 estados, entre outras questões de ordem orçamentária, que faz com que os prefeitos tenham que passar o chapéu toda hora, né? Realmente tem que ser revisto, e acho que está na lista aí de coisas de passar o Brasil a limpo. Bom, indo para o final da nossa audiência pública, são quase 9 horas da noite. Se ninguém mais tiver alguma consideração, eu vou passar a palavra à nossa mestre de cerimônia para o encerramento desta sessão. Obrigada, deputado, pela presidência desta reunião de hoje. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigada. Chega ao final esta segunda reunião da audiência pública do Orçamento do Estado 2020. Agradeço mais uma vez a presença e a companhia de cada um de vocês. E vocês continuam acompanhando a gente com a nossa programação da Rede Alesp. Uma boa noite.